Então, muito boa noite a todos que estão me escutando agora, quem vai me escutar, quem vai trazer esse campo, né, para si, esse campo teórico das constelações familiares. Esse campo teórico, gente, filosófico da constelação, é muito importante que vocês saibam, a constelação é uma filosofia. Ela é, sim, uma filosofia quântica e ela vai mudar, sim, o teu estado consciencial, né? Então, assim, aquilo que vem do teu sistema familiar, que é a consciência dessa tua família, que, de alguma forma, gente, está dando certo até agora, né? Então, assim, está dando certo, eu digo, quando o cérebro humano diz assim, está dando certo, é porque ninguém morreu. Então, para o cérebro humano, para o cérebro mesmo, esse órgão que está aqui, o está dando certo para ele é assim, é tipo, ninguém morreu. Entendeu? Então, ele é arcaico, ele antropologicamente falando, ele é um órgão de sobrevivência nossa. Então, ele quer que a gente sobreviva. Se a gente está sobrevivendo vivo, mesmo depois de um abuso, de uma mãe que disse que a gente é feia, de um pai que não pagou pensão, de uma mãe que bateu em você, deu uma surra que deixou você toda roxa, para o cérebro, isso ele não entende esse movimento de relações, que ele é duro, ele é arcaico, então ele não entende e ele diz assim, bom, ela está viva, então tá tudo bem, né? E aí esse campo de memória que a gente vai sofrer, guardar essa memória que a gente viveu lá atrás, você viveu com a sua mãe, com o seu pai, esse campo de memória está na tua identidade vibracional. Não está no teu cérebro. O cérebro, ele, claro que ele é importante, porque ele é um instrumento que vai através de relações químicas mesmo, ele vai sustentar a memória ali. Ele tem um campo de memória, o cérebro. Mas o que faz esse cérebro trazer à tona o que tu viveu e ficar remoendo aquela dor, remoendo, é teu campo de identidade vibracional. Então, quando você sofre, uma mãe disse assim para você, você é burra. O cérebro captou aquilo através da memória, que ele disse, bom, é Maria, Joaquim, José, João, é burro. Aí a pessoa diz, não, eu sou burra. Então, não se, isso, qual é o melhor ponto dessa história? É que uma vez que alguém disse que você era burra, isso não é você. O seu cérebro está dizendo, você é burra, você é burra, você é burra. Depois até está dizendo, porque ele guardou de forma mecânica uma palavra, mas não é você. Isso não é você. Isso não é tua essência. Isso não é tua identidade vibracional. Você pode, sim, mudar através do que a gente chama de mexer nossas águas, né? De fazer nossas águas dentro da gente. O que são as águas? É nossas emoções, né? De fazer nossas emoções entrar em erupção e a gente dizer, né? Então, tá. Então, de quem é essa palavra de que eu sou burra? Aí alguém pode dizer, foi minha mãe que disse, foi meu pai, foi minha avó, porque eu fui criada pela minha avó. E aí a constelação vem para o mundo e diz assim, através de uma cena, de um psicodrama, diga aqui para sua avó, diga aqui para sua mãe, para seu pai, mãe, eu não sou isso que você me disse. Eu não sou, mamãe. Eu tenho outra força. Uma força que a senhora nem conhece ainda em mim. Mas foi essa sua palavra que me levou para conhecer a quem realmente eu sou. Foi a dor que a senhora me deu, mamãe. Então, mamãe, eu vou ficar aqui agora com o que realmente eu sou.
E aí você vai, através de rituais, se desidentificar daquela palavra que ecoa no seu cérebro. Você vai fazer isso sem culpa alguma e dizendo de forma, dentro de uma programação neurolinguística para você mesma, eu sou outra pessoa. Só que para você se convencer que você é outra pessoa, você tem que ter autoconhecimento. Tem que estudar, tem que ler livro, tem que ir para o YouTube e ver coisas boas. Eu tenho mais de 864 vídeos gratuitamente para você no meu YouTube. Só eu. Imagina a quantidade de gente que aí que não tá com esses movimentos, né? De oferecer. Então, gente, a gente é uma parte nossa daquilo que a gente ouviu, viu, sentiu na pele, no cheiro, falamos. A aula de hoje do método baralho sistêmico, do qual eu sou a criadora e guardiã, tá, gente? Eu sou uma guardiã do método baralho sistêmico. Então, a aula de hoje é sobre uma teoria que eu construí aqui para o meu método. Até agora está dando super certo, já fiz esse curso não só no Brasil, como também na Inglaterra, já formei turmas lá na Inglaterra com esse método baralho sistêmico. E quando as meninas lá, né, dizem assim, Eli, você tem um tempinho aí para me escutar? Eu digo, diga. Ela diz, Eli, surreal o método baralho sistêmico. Eu abri uma constelação aqui com o inglês e o arquétipo bateu assim, como uma luva. É mesmo, rapaz? É. A carta que ele puxou do alcoólatra, eu perguntei, seu pai era alcoólatra? Ele disse sim, né? Então, eu criei todo esse campo e é por isso que eu falo isso aqui para vocês. Eu já li em alguns livros, né, do próprio Amit Goswami, já vi algumas coisas sobre um pouco dessa teoria. Não vem falando tudo como eu digo, mas vem, sim, pincelado algumas situações. Então, hoje eu vou trazer para vocês um campo teórico até a gente chegar em eu falar egrégora por egrégora, arquétipo por arquétipo, como eu criei. Eu vou trazer para vocês, mesmo que eu saiba que na plataforma tem, provavelmente vocês já devem ter ido lá dar uma olhada na plataforma, os alunos novos ainda eu vou liberar aí a plataforma. Então, assim, eu vou trazer a história, como foi construída arquétipo por arquétipo, para vocês verem que não foi uma coisa, esse baralho sistêmico, que eu construí assim, ó, sentei na minha intelectualidade racional e disse, vou construir um método agora, calma. Não, eu tenho que pensar nisso daqui assim. Não, eu tenho que pensar nisso daqui desse jeito. Não, esse método não foi construído racionalmente. Ele foi uma entrega da minha alma, do meu espírito, em constelar 24 horas, se deixasse, né? São mais de 2.000 pessoas que já passaram por mim, e eu constelava de domingo a domingo, constelava não, constelo, né? Foi visceral, né, Silvia? Então, eu ia de domingo a domingo constelando, gente, constelando mesmo, né? E aí, a quantidade de pessoas, a quantidade criou um campo quântico, e aí a quantidade de pessoas que chegava e escolhia determinado boneco, cartas, que eu olhava para a imagem daquele boneco e eu dizia, nossa, esse cara parece um alcoólatra, um abusador. E aí, pela imagem física, eu ia perguntando à primeira pessoa, vem cá, se ela escolhesse determinada carta, né? Vem cá, eu já fui abusada por alguém? E a pessoa olhava para mim, todas ainda hoje fazem isso. Olhava assim para mim e dizia assim, como é que você sabe? Eu dizia, não, eu quero saber. Eu nunca disse que eram meus arquétipos, porque eu queria, ai meu Deus, eu queria realmente que as pessoas imaginassem que eu tinha um poder. Eu achava máximo
Eu achava o máximo as pessoas. Não, e tem um detalhe, né? Eu achava o máximo eu ter um poder, mas também eu não sabia. Eu não sabia por que aquele cara era abusador. Eu não sabia, mas eu dava certo toda vez que eu dizia: você foi abusada quando a pessoa puxava essa carta? Você foi abusada? A pessoa, fui abusada. Aí umas dizia pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha tia, o vizinho, tal, tal, tal. Só que chegou um tempo que eu comecei a duvidar de mim mesma. Eu disse, gente, ou eu estou ficando doida, porque eu não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, que já ia mais de 30 mulheres puxando essa carta, ela tinha sido abusada, ou física ou emocionalmente. Eu disse, se eu for dizer para as pessoas vão pensar que eu estou doida, que um boneco tá... É coincidência, Eli. É coincidência, né? Tá vendo, não? Então, eu passei 5 anos achando que era coincidência. Até que a minha dúvida foi tão grande, cara, o que foi que aconteceu? O campo de egrégora que estava ao meu redor disse assim, espera aí que você vai ver que sabe agora. E minhas coisas, né, não é coisa assim, não é pouca pancada não, quando vem para o meu lado, viu, gente? É pancada e meia. Até o dia que eu digo, eu atraí porque está no campo quântico. Uma mulher que ligou para mim e disse: olha, eu quero marcar uma constelação aqui de Brasília, né? Quero marcar uma constelação para o meu marido. Esse homem não tem como marcar, não. Eu já pensei em mim, né? Aí eu, tá bom, tá. Só que eu disse, tem algum mistério aí, essa mulher marcar pelo marido e o marido não poder marcar. Aí eu disse, tá bom, mas eu só constelo ele se você vier. Olha como o campo é inteligente, né? A intuição da gente é uma inteligência emocional fantástica. Aí a mulher veio, ficou na antessala do meu consultório aqui em Brasília, e eu constelando esse homem, um homem do exército, chegou todo cheio de parafernálias do exército, não sei quantas estrelas aqui, não sei quantos emblemas aqui, já eu, ixi, Maria, é poderoso lá dentro, né? Aí eu disse, qual é o seu foco? Aí ele disse, meu foco é vícios. Aí eu disse, traga uma carta para você e uma carta que represente o vícios. Ele trouxe essa carta para ele. Depois de 5 anos, eu falei, caracas, me dei mal. Eu estou com um abusador na minha frente. Eu pensei, né? E aí me veio logo a imagem, graças a Deus que eu mandei essa mulher vir. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Eu fiquei, né? Aí eu tenho umas constelações que eu fico assim, as pessoas pensam, né? Ela está refletindo, eu deixei ele pensar isso. Só que eu estava tentando saber como eu ia sair daquilo. Porque eu sei que um abusador, ele não quer cura. Ou ele é um psicopata, ou é um narcisista, tem alguma coisa no cérebro. O cara não vai querer uma cura. E aí eu fui ousada, que eu sou ariana, né? E isso é acho que é minha sombra. Eu fui e perguntei a ele: o senhor já sofreu algum abuso? Falei assim, né? Ele olhou para mim e fez: eu não. Mas eu abusei a minha irmã durante 10 anos. E aí eu disse: bom, agora tem que ser comigo, né? Se chegou no meu campo, realmente essa carta é a carta do abusador. Aí foi quando eu gosto de brincar com esse campo das constelações, de ousar, eu canto quando eu abro a constelação, eu vou fazendo várias coisas que eu domino, gente, modesta parte, eu domino o campo das constelações. E aí eu trouxe ele dos bonecos para o presencial, eu e ele, eu me coloquei no lugar da irmã dele. Eu realmente me coloquei como um laboratório no início, eu acho que foi por isso que esse método foi construído por mim. E aí, quando eu entrei no campo, eu vomitei, quando eu fiquei na frente dele com uma irmã dele. Aí a esposa dele entrou, me ajudou, tal, a gente limpou lá e vamos continuar a constelação. Aí eu saí desse campo da irmã
e fui para o campo dos bonecos novamente. E aí esse homem abriu, né, para mim, ele tem muitos vícios, ele é com crianças, com mulheres, travestis, o que vocês imaginarem, né, gente? Eu estou contando tudo isso aqui, não estou relatando o nome, nunca, jamais eu faria isso. Então, eu fui e fiz um movimento com ele, fiquei muito preocupada se ele estava fazendo isso com as filhas, com as crianças que ele tem, com os filhos, mas teoricamente, graças a Deus, não. A mãe é uma leoa, né? Ela nem sonha que o marido faz tudo isso. E eu, como terapeuta, eu não posso contar nada, né? Então é isso. Mas veio até a mim essa força para eu confirmar que realmente eu estava construindo arquétipos e é isso, né? Então, construir tudo isso a partir de quê ali? De um campo de vivência prática. Foi muita prática que me fez chegar aonde eu estou hoje com esse método. Então, o primeiro movimento teórico que eu fui construindo foi aquele que dá outra aula de cenas ditas, cenas não ditas, falas não ditas, né? Que a gente vai saber, dentro daquela teoria que eu trouxe na aula passada, tem lá o que ali? Tem lá de que as relações podem ser relações faladas e não faladas, relações ditas e não ditas, né? Por quê? Porque você pode muito bem, como eu dei o exemplo lá, você pode muito bem fazer os filhos aguardar o maridão que vai chegar, e o marido não chega, e os meninos têm que comer porque estão com fome, e quando você vai ver, o marido chega no outro dia de manhã, e os meninos só pegam a cena de quê, gente? O pai no café da manhã. Ninguém ficou sabendo, a mãe não deixou ninguém dizer se o pai dormiu ou não dormiu em casa. Quantas pessoas eu já constelei, um adolescente que eu constelei, ele com gagueira. Doutora, eu vinha... O que é gagueira? É segredo. E onde foi que eu descobri que estava o segredo desse menino? O pai dele, a mãe dele é amante do pai, ele é fruto dessa relação triangular. Ele viu o pai quando criança? Ele viu o pai no café da manhã na mesa. O pai tinha uma parte lá do guarda-roupa, que era a roupa. Então, ele viu o pai no café da manhã e no jantar. No almoço, a mãe dele dizia, seu pai está trabalhando. E o pai dele ia almoçar onde? Na esposa, na primeira dama, né? E aí o menino, na cabeça do menino, a cena ficou o quê? Meu pai está de manhã e dorme em casa. O pirrai dormia 6h30 da noite, jantava com o pai, ia dormir 6h30 da noite, viu o pai em casa. Quando dava 8 horas, o pai ia-se embora, não dormia em casa. E no outro dia, o pai chegava cedo, o menino se acordava e tomava café da manhã com o pai. Então, o que é que ficou registrado na cena da cabeça desse menino? Que o pai dele mora lá. Então, os olhos viram que o pai mora. Ele sentiu tomar café da manhã, era conversa, uma conversa que ele dizia que era agradável. E por que a gagueira? Porque a alma, que lá na nossa alma não existe mentiras, só verdades. A alma simplesmente captou que aquela cena cognitiva e racional não era verdadeira. E aí psicossomatizou na criança, no adolescente, como uma gagueira. Entenderam? E também na Bíblia, né, diz assim, só a verdade vos libertará. Como estavam mentindo para o menino diz, então eu não consigo ser eu mesmo, porque tem alguma coisa estranha aqui. Né? Então, a partir desse exemplo que eu trouxe para vocês, eu comecei a observar que tem cenas, tem vários modelos de cenas que são estruturados na nossa identidade vibracional.
Quem não assistiu a aula de ontem, depois vai lá no meu canal do YouTube, que tem sobre as três consciências, o vídeo. Procura o vídeo As Três Consciências, que você vai ver tudo isso, vai complementar dentro de você. Então, vamos lá. E aí, a partir dessa experiência que eu tive com esse menino, eu falei assim, mas rapaz, como é que pode? O menino não viu que o pai não dorme, mas a cena foi construída. Quantas pessoas não vivem um casamento de fachada, gente? E mostra o lado, só o lado bom. Só o lado bom do casamento, mas aí por trás está o bololô lá de brigas. Então eu parei para pensar e raciocinar. Eu falei, por que será? Por que será que a cena, ele captou essa cena porque ele viu, mas a alma não aceitou essa cena e psicossomatizou uma gagueira nesse menino. Né? Então, por que a alma faz isso? Porque nós somos espírito. Nós estamos corpo. Nós somos espírito. Então, o espírito, ele não há mentiras lá. Tanto é que quando o céu fez a fenomenologia, ele trouxe a fenomenologia do espírito. Aquilo que é dentro da verdade do espírito, o espírito não mente. Ele não sabe lidar com a mentira. E é por isso que dentro do espírito, quando está mentindo, vai para o corpo emocional, do corpo emocional psicossomatiza e alguma coisa no corpo físico, né? Então, eu comecei a observar que tem algumas cenas que simplesmente não são nossas. E eu disse, meu amigo, quando é que esse povo, quando é que a gente vai, que a gente arruma tanta cena para botar dentro da cachola da gente e a gente vê emaranhada? Então, vamos lá. Eu construí a teoria da onde a gente atrai as cenas e como essas cenas são construídas. Então, o primeiro campo que eu diria a vocês, para quem assim acreditar, é que existem cenas de outras vidas. Então, outras vidas. Aí, se você não quiser colocar outras vidas, é da memória de lá de onde a gente veio. Ninguém sabe onde veio, né? Lá de onde a gente veio. Espero que a gente tenha vindo tudo do céu, né? Se for dividido céu e inferno, né? Então, é outras vidas. Aí tem outro patamar de cenas. São cenas o quê, gente? Cenas da consciência familiar. Consciência familiar. Outro patamar de cenas. Cenas intrauterina. E outra camada de cena. A cena que você vive o contato físico com mamãe, papai, vovó, tio. Essa cena que você diz assim, não, eu tive, todo domingo eu ia para a casa da minha avó. Lá tinha meu avô e minha avó. Eu tive minha mãe e meu pai, meus 3 irmãos. Então, é a cena real, que você vê realmente com os olhos que você tem, com os ouvidos que você tem, com a pele, com o corpo que você tem. Então, esses 4 camadas de cena. Bom, eu vou trazer agora a teoria para depois a gente entender como vai se dar cada cena dessa, certo? A teoria é o seguinte. No livro do Amit, o que eu passei para vocês essa semana da foto, sobre psicologia, acho que é psicologia consciencial, ele fala um pouco sobre isso, né? Então, como é que diz? O campo das cenas, qual a primeira camada? Cenas de outras vidas, cenas, segunda camada, cenas da consciência familiar, cenas intrauterina e cenas do real, do aqui e do agora. Cena do aqui e agora. Então, quando você nasce, né, você já vem com a carga de quê, gente?
Você já vem com a carga das cenas de outra vida, cenas da consciência sistêmica familiar, que são o quê? A consciência sistêmica familiar? 7 gerações para trás. As cenas da consciência familiar são 7 gerações para trás. As cenas intrauterinas, aquilo que você viveu no período de 9 meses na barriguinha da sua mãe. 7 meses, 6 meses, depende da criança. E a cena do real. Então, vamos lá. Como é que essas cenas são construídas? Eu vou começar de baixo para cima, daquilo que é real, até eu chegar nas cenas de outras vidas. Então, vocês imaginem quantos bilhões de cenas nós temos no nosso campo consciencial. Todas essas cenas estão no nosso campo de consciência. Consciência. Nós viemos para a Terra viver uma experiência consciencial. Essa é a brincadeira aqui. Tirar casca e casca, camada e mais camada da cebola, para a gente saber que núcleo somos nós. Então, como é que a gente vai absorver, aprender e apreender o mundo? Aprender, como é que eu aprendo? A mamãe diz, pega a caneta. Aí eu, qual é a caneta? Essa que está aí, que é uma pontinha preta. Aí você, caneta. Você aprendeu. Na hora que você aprende com os olhos, essa imagem entra e vai para o teu cérebro. Onde está armazenado o quê? As memórias. E aprendeu. Aprender é aquilo que você toma, que é real da tua vida. É real. Se eu disser assim para uma pessoa assim, vamos supor, Ibiza. Ibiza. Eu fui para Ibiza. Uma pessoa que não aprendeu Ibiza, não viveu Ibiza, vai imaginar, peraí, tem aquele prédio, aquelas águas, aquelas hastes, vai imaginar. Se ela viu uma cena de como é Ibiza, se ela não viu, ela vai aprender, mas não vai aprender. Aprender é vivenciar aquilo. Tá? Então, eu comecei a observar que isso vai a partir de quê? Como nós somos um campo consciencial, a gente vai aprender uma consciência quando, Eli? A partir das nossas percepções. Então, a vida, ela é uma experiência, o quê? Anotem. A vida é uma experiência, olha agora a palavra, sensorial. A vida é uma experiência sensorial. Quando a mamãe diz assim, filho, eu te amo. Aí o filho escuta aquilo. Ufa, alguém me ama. Filho, eu te amo. Ele viu a mãe dizer. Ele ouviu. A pele sentiu o amor penetrar em cada poro. Ele sentiu o cheiro da mamãe. Ele sente o paladar, as palavras saindo, exalando amor pela boca. Eu te amo, filho. Então, essa pessoa, ela vai absorver o amor sensorialmente, ela vai apreender o amor no corpo, nos olhos, no ouvido, no nariz, na boca. Ela vive, em todo o campo sensorial dela, vive o amor. E na sexta percepção dela, que é a intuição, ela vai ter o feeling, lá na intuição, dentro de uma identidade vibracional, de atrair uma mulher, ou como a mãe, ou melhor. Porque ele sabe o que é o amor.
Ele não vai aceitar menos. Um filho não que é amado não aceita menos do que a mãe deu. Então, se uma mãe é possessiva, é controladora, é manipuladora, é lógico que o filho vai buscar uma mulher exatamente assim. Ou então não buscar mulher nenhuma. Se isolar. Porque toda a percepção dele, inclusive a intuição, está como? Contraída. Porque já é dominado pela mãe, então não quer mais ser dominado por ninguém, ele se contrai. Entendeu? Então, quem é responsável por colocar as cenas no cérebro da gente? Duas coisas. As relações, mais as nossas percepções. Quantas percepções nós temos? 5, né? Auditiva, visual, olfativa, paladar e tato, que é pele, né? Acrescenta aí intuição. É uma percepção, o povo quer dizer que não é, mas é. A intuição é uma percepção poderosa. É ela que diz assim a você, menina, eu não fui com a cara daquela mulher? Quando você vai lá, a mulher é uma vigarista. Quem lhe alertou? Foi o seu campo intuitivo. Então, é uma percepção, sim, tá? Então, quem é que forma as cenas? Os nossos campos de percepções, 6 percepções, mais as relações que nós temos. Eu estou falando da primeira camada na vida real. Mesmo sabendo que o bebê ele já traz a camada de outras vidas, sistêmica familiar, que é passado geneticamente o quê? A cápsula das relações, já na genética. Nasceu, já introduzidas as cápsulas das relações na genética do pirraia. E a vida intrauterina. Só que o social podia mudar tudo isso. O pirraia, a pirraia já vem com carga de três camadas de relações aí. A vida social do pai, da mãe, da família podia mudar. Só que é lá que o bicho vai pegar, né? Então, como é um exemplo prático de como as cenas são construídas? Eu dei esse exemplo do Joãozinho, eu te amo, filho. Da mesma forma, o contrário, como diz Djavan, o contrário também bem que pode acontecer, né? Então, Djavan não, Gilberto Gil. Então, o contrário também pode acontecer. O menino está comendo, eu já dei várias vezes esse exemplo, vamos dizer, o João está comendo sua papa, 6 horas da noite, a mãe tinha feito a papa, o menino achando uma delícia aquela papa de farinha láctea, né? Ele, cara, que negócio gostoso. Aí ele baixando os olhos, porque ele só queria olhar para a papa para saber se a papa não ia acabar. Aí ele escutou o pai bater na porta com força. Entrar. Ele teve o quê? Uma contração. Ele usou agora todos os sentidos dele, todas as percepções. Na contração, ele teve um sentimento. Qual o sentimento que a gente dizia que Joãozinho teve? Medo. E o medo fez ele não levantar os olhos para ver o que estava acontecendo. Ele aguçou o ouvido dele e disse, vixe Maria, o que está acontecendo? Papai bêbado mais uma vez. E aí o pai passa correndo por trás dele, vai lá no quarto onde está a mãe, a mulher desse homem, e esse pai bate nessa mulher. E o Joãozinho para um instante de comer a papa e escuta, não vê nada. Escuta, isso contraído já no sentimento, ele escuta o pai bater. E a mãe bate, empurra, e vai, não sei o quê, aquele alvoroço todo, a mãe consegue que esse homem saia de casa, ele passa correndo, a mãe passa correndo, fecha a porta,
e volta para o quarto para dormir, para chorar. E Joãozinho, quando vê que as coisas se estabilizaram um pouquinho mais, porque ele ouviu tudo, ele volta a comer a papinha dele. Só que ele teve o quê? Uma sensação eletromagnética. Ele pegou o sentimento de medo com o som do ouvido, o som. E aí, ó, o medo e o som dos murros, das tapas, das brigas, das confusões, e ele leva para onde? Para o cérebro, e o cérebro cria uma memória. No que o cérebro cria uma memória, ele abre um balãozinho, porque ele é lúdico, é criança, abre um balãozinho e ele pega a caneta da vida e escreve assim, ó: papai é violento, homem não presta. Mamãe é frágil. Ele formou o quê, gente? Um conceito, uma ideia de vida a partir de um sentimento do medo e da imagem que o som que entrou no ouvido construiu a imagem no cérebro dele. Então, qual a minha teoria? As cenas, anotem, são construídas pelas relações mais as percepções, né? E o que é que tem, o que tem no cérebro, o que existe no cérebro humano, duas coisas só: cenas mais sentimentos. Somente. Só tem no seu cérebro cena e sentimento. Sua mente não é no seu cérebro. Nossas crenças, né? Exatamente, negativas e positivas. Olha o que a Silva disse. Ó, vou ler porque o que ela disse foi muito bom. Olha o que a Silva disse. E assim vamos fazer nas nossas crenças, Nelly, negativas e positivas. Exatamente assim. Então, você vivenciou uma relação na sua família e absorveu essa relação através das suas percepções. Então, o cérebro humano só tem cenas e sentimentos. Até que idade a gente constrói essas primeiras cenas que eu dei da última camada? São as cenas reais. Até 7 anos de idade. Muitas pessoas dizem assim: ah, menina, eu me separei. Né? Esse foi um caso que eu tive, que eu ajudei a mulher. Ela tinha se casado com um policial, cara grandão, quase 2 metros, negão. E aí esse homem traiu ela. E ela sempre foi uma mulher muito dedicada, tinha um menino de 5 anos, né? Quando se separou, o pirrai estava com 5 anos de idade. E aí, quando ela se separou, quando ela descobriu a traição, ela estava com muita raiva, muita. E ela começou a fazer a fila andar. Começou a passar o rodo, passar o rodo nos amigos. O que viesse de paquerinha, ela dizia: vou viver o que eu não vivi. Só que o que é que estava acontecendo? O menino dela, com 5 anos, se é um homem, vai se identificar com quem, gente? O homem, para formar sua masculinidade? Com o pai, né? Ela chegava das noitadas, ligava para as amigas no outro dia de manhã, o pirrai, brincando de carrinho na sala. Menina, eu vou te contar como foi. Menina, olha, pense no homem. Tá, porque mulher faz isso, né? Tá. E para além disso, o cérebro humano só tem um. E para além disso, o que é que aconteceu? Ela começou a colocar esse menino mais para o lado dela, porque ela fez alienação parental e queria que esse menino não honrasse mais esse pai, porque ela estava com raiva do pai, queria que o pirrai tivesse raiva também, né? Aí o que é que aconteceu? Ela começou a trocar de roupa na frente do menino, começou a dormir com o menino na cama.
Não consegui anotar. Tá, peraí, Nelma. Aí, sim, o cérebro humano só tem cenas e sentimentos. Cenas e sentimentos, Nelma. Então, começou a dormir com o menino, perguntar ao menino, esse batom combina com essa roupa? Porque ela estava muito feminina. E aí o menino começou a ter uns trejeitos. E você sabe, né? Nordeste, para assumir que o filho é homossexual é mais difícil, né? E essa mulher começou a ficar preocupada, porque onde chegava, o filho dela dizia assim: ai, minha, tua roupa tá linda. Essa bolsa não combina com teu sapato. Então o menino estava ficando muito afeminado, né? E aí ela veio constelar. E nessa constelação eu fui mostrando para ela. Eu deixei praticamente de ser consteladora e fui ser a super nani, né? Para dizer a ela como a criança estava absorvendo as cenas de tudo. Porque na cabecinha dessa mulher, 5 anos, não pensa. Criança de 5 anos não pensa, não tem ideia, não é nada, só estava conversando com um boneco imaginário, com um amigo imaginário. Então, a maioria das pessoas, mães e pais, imaginam que menino de pequeno não está escutando nada. E conversam de tudo com o menino e com a menina. Só que é o contrário. Até os 7 anos, a gente está aprendendo e apreendendo o mundo, a vida. Não é só uma caneta, uma garrafa, um celular. A gente está aprendendo o que é o amor, o que é o respeito, o que é a dignidade humana. Então, essas teorias, ideias de vida, nós vamos construir a partir daquilo que a gente está vivendo na nossa família. Então, essa primeira camada, ela mostra que os filhos vão pegando o nó do emaranhamento por conta daquilo que vai se vivendo. Então, já entra uma pancada de cenas aí no teu cérebro. Como é que as cenas vão se dividir no cérebro? Se a cena der para você lidar na emoção com ela, você deixa ela na consciência. Mas se ela é muito pesada e você não conseguir lidar com ela, você joga ela para o teu inconsciente. A maioria de nós não conseguimos lidar com as cenas, por quê? Porque mexeu aonde as cenas? Nas relações e nos sentimentos. E aí a gente joga essas cenas para o nosso inconsciente. E lá no inconsciente tem 90% daquilo que pode brotar para o nosso melhor. Muitas vezes as pessoas têm até um certo ideia errônea de que o inconsciente é como se fosse um mal, é como se o inconsciente tivesse a escuridão. Mas é o contrário, gente. O Jung fala sobre isso. O inconsciente é o nosso pote de ouro. É simplesmente o nosso pote de ouro. Aonde a gente pode pegar tudo aquilo que está obscuro e trazer à luz a consciência. A gente vai ter medo do inconsciente, por quê, Eli? Porque é no inconsciente que estão as relações mais doloridas. A relação de que a gente descobriu que o pai da gente tem uma amante, a relação que a gente descobriu que a mãe da gente tentou abortar, que a mãe da gente está com medo de viver só e aí prende a gente. Está tudo lá no inconsciente. Então, é importante a gente fazer esse mergulho através do processo terapêutico e do autoconhecimento para a gente se conhecer. Você só vai se conhecer quando você mergulhar no seu inconsciente. E é lindo lá. É lindo. Lá é maravilhoso. Lá tem ideias. Lá tem muitas coisas top. Entenderam? Então, essas cenas do qual a gente foge são as cenas que a gente viveu teto a teto, olho a olho, ouvido a ouvido, com o nosso sistema familiar. São as cenas que pessoas sofreram abusos, ficaram sabendo que a mãe morreu, o pai morreu, traiu, um suicidou,
que a mãe está cheia de dívida, o pai está falido. São essas cenas aí que vão construindo as relações de cenas e sentimentos que tem no cérebro. Então, dentro dessas cenas reais, o Bert Helling, ele descobriu o quê? Aí eu vou trazer o campo da teoria das constelações. Vamos botar aí, ó. Vamos botar quarta camada, né? Cenas, o quê? Reais. O que é que tem nessas cenas reais que vai nos fazer emaranhar? As 3 leis do amor. As 3 leis do amor. Eli, eu não sei o que é leis do amor. Tem lá aqui no meu canal do YouTube, tem as 3 leis do amor. Dá uma assistida no vídeo. Também quem é da formação na plataforma, sábado eu vou colocar, hoje disse eu não vou ter tempo, gente, mas sábado eu vou colocar os vídeos, todos os vídeos dessa semana, certo? Então, as leis do amor, a teoria do Bert Helling, ela vai se construir dentro dessas primeiras cenas. E aí, ó, já é um pancadão de cena dentro de você. Por quê? Porque você, vamos dar exemplo aqui, teve um filho que começou a ter uma orientação sexual para ser um homossexual. E aí o pai disse, não aceito. Não aceito que meu menino seja gay, tal, tal, tal. O que é que aconteceu? Esse menino foi o quê? Excluído. O pai disse o quê? Ele não pertence porque ele é homossexual. Então, já entram as leis do amor dentro dessa forma. Dentro do dar e receber, como se daria essas cenas reais dentro do dar e receber? A mãe tem um filho, aí quando o pai vê, né, o pai não, o filho vê que a mãe trai o marido. E o pai fica lá como, oi? Não, espera a sua mãe que ela vai chegar. O marido não percebe nas percepções do que está consciencial nele que ele está sendo traído, mas o filho percebeu. Aí o filho chega e diz, inconscientemente, né, pai, eu vou revelar quem é minha mãe para você, já que você não consegue revelar. Então o menino sai do campo dele, da vida dele, para poder tentar denunciar a mãe, que a mãe tem amantes. Então, ele passa, gente, 20, 30 anos, 40 anos da vida, da única vida que nós temos, tentando provar para o pai que a mãe trai. Aí ele chega na constelação para fazer comigo, 60 anos de idade. Aí ele, não, ainda está revoltado dentro dele as cenas. As cenas ainda estão revoltadas. Não, é porque minha mãe trai meu pai, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu vou perguntar, cadê tua mãe com teu pai agora, menino? Estão lá junto. Então, o que aconteceu na vida real que o menino não percebeu? Aconteceu que o pai disse o quê? Eu aceito ser traído. E eu fico aqui com essa mulher. Só que o pai não disse isso nem com a consciência, nem com o verbal, que é justamente o assunto da outra aula. Ele disse isso com o não dito. O que foi que ele fez para dizer que vai ficar com ela? Ela chegava atrasada, ele dizia, amor, tá certo, eu guardei para você um pouquinho de sopa. E o menino olhando, meu Deus, meu pai não percebe um palmo além do nariz. A minha mãe estava com outro e ele guardou sopa. Só que uma criança não vai ter sinapses no cérebro para dizer, meu pai está dizendo que não vai deixar essa mulher. E o menino lá dentro, por causa da lei do dar e receber, diz, eu não aceito que meu pai seja um homem tão bom e que é traído. Vocês estão entendendo que os conceitos estão nas cabeças e são diferentes? O menino, com a lei do amor, ele tem que honrar, ele honra, agradece a vida, mas viu um problema na mãe e no pai. E aí ele simplesmente para com a vida dele e diz, eu não vou, porque meu pai, eu tenho que ficar aqui para abrir os olhos do meu pai. E o mesmo instante, no mesmo tempo, no mesmo período, o pai está dizendo, guarda a sopa da mãe que ela vai se atrasar. Só depois que cresce, 50 anos de vida, 60, conhece a Eli Barbosa,
Aí eu tenho a coragem de dizer, mas menino, pelo amor de Deus, tu é igual a teu pai, tu não vê um palmo na frente do teu nariz. Como assim, Elisângela? Teu pai sempre ficou dizendo para tu que ele não ia deixar a mulher dele. Quando ele guardou as sopas, ele estava dizendo: eu não deixo essa mulher por nada. Mas Elisângela é mesmo? É, pois é. E tu aí, numa luta interna e de cenas e sentimentos, querendo ainda provar para o teu pai que tua mãe é amante. Então, gente, o processo de se formar constelador familiar, é o processo de você abrir suas percepções e ver o que é real e o que está apenas como cenas dentro de você e do seu paciente, aquilo que ele, até os 7 anos, absorveu dentro de um campo relacional da família. E os adultos, ó, há 1000 anos na frente, dizendo: eu traio esse homem e ele ainda assim me aceita. É mulher achando o máximo. A mãe dizendo: ai, que poder. Aquele carro que o meu marido não deu, meu amante me deu. Os adultos vivendo outras coisas. Não estou falando aqui de ética, mas ela está vivendo. E nós, filhos, numa luta de cenas e sentimentos. Cena e sentimento. Ficou com raiva quando viu a mãe chegar e o pai disse: amor, eu guardei a sopa. Aí entrou o nome sopa no ouvido, ficou com raiva, foi para o cérebro, jogou na memória, abriu o balãozinho e disse: meu pai é cego e minha mãe é amante. Formou uma ideia. Como era criança, simplesmente não pôde dizer: vou arrumar minha mala e vou sair dessa família desses funcionários, para eu não dizer outro nome aqui, tá, gente? Vou arrumar minha mala e vou me embora. Um menino de 7 anos pode fazer isso? Não pode. Ele não sabe sobreviver. Aí eu estou misturando aqui as teorias. Ele está na consciência pessoal de sobrevivência, o que Bert falou, né? Está na consciência pessoal. E aí ele entra, não tem como arrumar a mala e ir embora, dizer: pai, fica aí cego, levando chifre, eu vou me embora. Ele não tem como fazer isso, ele fica. Entra para o que Bert chamou o quê, gente? Amor cego e emaranhado. É só uma ilusão da sua cabeça de querer consertar a sua família na imagem paterna e materna. Não vai consertar. Porque eles são adultos. Eles já decidiram, você está cega. Não está vendo nada que eles estão decidindo. Abra seus olhos, suas percepções, seu campo consciencial, para você ver a realidade das decisões ocultas, não ditas, decisões sérias de uma mulher quando ela diz: se arrumem que nós vamos visitar o papai na prisão. Aí o pai foi preso porque abusava criancinhas. E aí um dos filhos pergunta: mamãe, por que papai está preso? E a mãe, que quer pertencer a esse homem, porque esse homem dá de tudo um para ela diz: você é criança, não tem que saber de nada, você vai dar a bênção a seu pai e ponto. Ela decidiu por ele. Ela decidiu. Abra seus olhos, abra seus ouvidos para você escutar o que o povo da sua família está dizendo. E choque dentro de você
com as cenas que você queria consertar. Esse Joãozinho da Papa que eu disse, quando a mãe deu mais 5 anos para frente, o menino estava com 10 anos, a mãe se separou do cara, ainda passou 5 anos com ele, se separou. O Joãozinho não fez terapia, cresceu com uma promessa. Mamãe, eu excluo meu pai porque ele não presta. E eu vou defender você. Toda ideia que é formada por uma cena, pelo sentimento, vai ser formado um conceito e uma promessa de vida. Conceito e conceito mais promessa de vida. A criança promete a quem é mais frágil dentro do sistema, se for a mãe, se for o pai, ele promete: eu vou salvar você. E aí, depois de 5 anos, essa mãe se separou, aquele homem lá foi viver, foi fazer isso com outra mulher, ela arrumou um outro marido, um marido maravilhoso, ela equilibrou a vida dela, e Joãozinho está numa identidade vibracional, porque não trabalhou as emoções da promessa da mamãe, de salvar a mãe daquele pai que bateu nela naquele dia, naquela hora, naquela cena que ficou impregnada no inconsciente dele. Fica oculta dentro da gente, vibrando e atraindo situações similares. Perfeito, Silvia. Exatamente isso. Aí o que é que o Joãozinho faz? Ele está identificado com a identidade vibracional da promessa, cresce, pode arranjar uma mulher que é alcoólatra e bate nele. Ele pode simplesmente decidir não arranjar ninguém. A mãe já está casada, indo para o Caribe, para Ibiza, fazendo tudo com o outro marido, e o Joãozinho solteiro, dizendo inconscientemente que vai ser o marido da mamãe. Ou o Joãozinho pode, no meio disso tudo aí, porque ele excluiu o pai, se tornar alcoólatra para poder honrar o pai. Eu dei 3 possibilidades do que a alma de Joãozinho pode fazer, porque a dor está onde, Joãozinho? No inconsciente. Ele é adulto, mas está aqui, ó. O que é que o Carl Jung diz? O que está no inconsciente e não é trazido à luz da consciência se torna destino para você. Destino. Você vai ter um destino. A partir do momento que você está lá na tua criança interior, é por isso que se tem vivências de criança interior, está lá na tua criança interior a promessa que você fez para a mamãe que queria defender ela, porque ela é frágil. E essa dor, gente, fica tão profunda que a gente não consegue perceber. Simplesmente a gente não consegue perceber que a mamãe já não está mais aonde? Naquela cena. Naquela cena daquela mulher que o marido batia. Ai, naquela cena, está em outra. É claro que eu estou dando um exemplo aqui daquela mulher que teve um espírito de dizer, eu vou reconstruir. Tem mães que não vai conseguir reconstruir, e o que é que ela faz com o filho? É a mãe mansa que diz, fica comigo, filho. Filha, fica comigo. O filho ou a filha não consegue casar, não consegue nada. Porque a promessa está dentro dele, dizendo, eu fico com a mamãe, porque a mamãe sofre com o papai. Eu estou dando exemplo de mãe, mas pode ser pai, né, gente? Entenderam? Então, esse movimento aí, quem está aqui se formando para ser constelador, consteladora familiar, tem que entender esses movimentos ocultos que estão
No seu paciente, quando o seu paciente chegar até você, você vai ver nitidamente essas diferenças de cena. A realidade que vai sendo construída pelos adultos e as cenas e sentimentos que estão na criança até os 7 anos, que fez ele se tornar esse adulto que trava a sua vida, como a Silvia falou. Vai travar a vida da pessoa. Travar, né? Então, esse é o primeiro, a primeira base que as constelações entram. Vamos dizer assim, são constelações mais tradicionais, constelações que precisam de muitas palavras, né? Assim, eu devolvo a você, mamãe, eu devolvo a você, papai, toda essa confusão. Eu vi, mamãe, que você não quer deixar o papai, eu sinto muito, mas então eu vou viver a minha vida, né? Vou ficar um pouco longe para poder me reconstruir. Mas agradeço a vocês pela vida e pelo sustento. E também, mamãe, agradeço a dor. A dor. A dor que ficou na minha criança. Às vezes as pessoas chegam no consultório, eu digo uma coisa que está acontecendo, ela diz assim, não, não é isso, Elisângela. Tá, não é o quê? Não, minha filha, eu fui traída é porque o meu marido, ele realmente é um homem que não presta. Ó, o pai dele traía a mãe dele, o avô traiu, então ele realmente não presta. Vítima diz isso, né? Você estava onde? Você não existe? Você só existe na hora que o cara diz quer casar comigo? Né? Então, assim, as pessoas não querem entender que elas fazem parte do sim que elas estão dando e do não que elas estão dando à vida. Não é, ninguém é vítima de nenhuma. Elis, Oi. inclusive nesses casos, a pessoa inconscientemente ela busca esse cara que trai, que o avô traiu, que o pai trai, que ele trai, porque ela não está disponível, né? Perfeito. Gosto de aluna, sim. Eu gosto de aluna, assim, que debate comigo. Entendeu, Dani? É exatamente isso, é o inconsciente que está pulsando dentro de você como a identidade vibracional, quem você é. Você é a mulher indisponível que quer ser traída para voltar para os braços da mãe, que também foi traída, e está só, e ponto, e acabou-se. Agora, um adulto querer vir no meu consultório dizer que ela fez de tudo e o cara traiu e ela é a boazinha, me poupe. Cadê você? Cadê teu inconsciente? Cadê tua consciência? Uma das sapatadas que eu tomei no curso de constelação foi essa, né? Porque a traição começa no traído. Isso pode ser muito forte. É, e é mesmo. Tem uma Ainda coisa que mais, eu... ainda Diga. mais que eu sempre tive assim muito claro para mim que eu não toleraria jamais uma traição, que a pessoa tem que estar junto ali e tudo, e eu mudei muito os meus conceitos depois do curso de constelação. Sim, pois é. Inclusive nessa coisa de, tipo assim, você vê que alguém trai o outro ali, você ficar quieto e não ir lá, eu tenho que contar, porque, né, cada um sabe de si e tem essas questões inconscientes. Às vezes a pessoa não quer saber. E você força ela a ter que tomar uma decisão, porque a sociedade cobra, e às vezes ela não quer. É. E assim, né, quando eu constelo mulheres ou homens que foi traído, eles passam a 5 minutos a me odiar, né? Porque eu vou fazer essa pessoa conversar com a amante ou com o amante, né? Dizer bem assim, fomos nós. Fomos nós. É 30% seu, 30% do meu ex e 30% meu. Porque o triângulo amoroso é o mesmo comportamento do triângulo de Karpman, né? Que tem a mulher que é traída,
ela é a mulher que está no movimento de morte, gente. Ela é a vítima, então ela não quer, ou a mulher ou o homem, né? Ela não quer sexo, ela quer só ficar ali. Às vezes são mulheres que ainda estão nessa acomodação. Ah, porque minha casa, minha família ali, cuidar dos filhos, não sei o quê, né? Então ela não está para viver uma vida de pilares dentro de uma relação. A amante, ela está com fogo nos olhos, com ódio nos olhos, porque ela vem de uma família que ela prometeu para alguém. Eu vou fazer a pessoa comer na minha mão. Papai, eu vou fazer os homens comer na minha mão, porque você traiu minha mãe a vida toda. Então, a amante é a mulher que ela vem com toda a garra, ela está com a vida, com campo energético ativo. A Kundalini dela está é energia pura, porque ela sustenta pelo sexo. A mulher que é traída faz o sexo, não que o sexo determina, mas o sexo, a energia vital, ela nos dá força para dizer, espera aí, vou entrar aqui, vou gravar 2 vídeos agora, jogar no meu canal, vou entrar em contato com pacientes para poder comprar constelação aminta. Isso é energia vital. A mulher que não está assim, não, depois eu faço isso. Ai, meu amor, sair para a festa, vou nada. Vou nada, eu vou ficar deitada aqui, né? E o cara que é o traidor, o que é que ele é? Ele é o filhinho da mamãe, ou a filhinha do papai. É a mamãe que passou melzinho no menininho, botou talco no bumbum dele, né? Da Johnson, e disse, ô bumbum cheiroso da mamãe, vai pegar muita mulher por aí, né? Então, é um filho, não, é um triângulo perfeito a traição. É um triângulo perfeito. Então, a gente tem que ter um pouquinho de compaixão da mulher traída e dos homens traídos, né? Porque até a gente trazer, como consteladora, a consciência de que ele estava ativo dentro desse triângulo, ele vai ficar com raiva de você. Ele vai ficar. Entenderam? Uma outra coisa que eu tive que digerir muito foi esse negócio de que a amante serve o sistema. Serve. Nesse caso, né, que a mulher não está disponível, ela segura as pontas ali para manter o casamento, porque Exatamente. senão ele desmantelaria. E a É. gente nunca olha por esse ângulo, né? Não, não. É, Muitas, eu já constelei família que na hora que a mulher descobriu que o cara, que ele tinha uma amante e que foi aquele rebuliço e tudo mais, e depois ele deixou, o casamento dele acabou. Ou então, quando ele deixa a mulher e vai viver com a amante, 90% dos casamentos com a amante ele vai deixar. Porque o que é que une energeticamente, vitalmente, um triângulo amoroso? É o triângulo, né? A vítima, o algoz e o perpetrador. Então, a amante, ela quer o tempo todo vingança. Vingança, vingança. E ela não vai conseguir segurar o marido, porque depois que se vingar dele, vai ter que vir outra pessoa para se vingar. Ela vai trair o marido. Porque é impulso de vida, impulso de cenas e de sentimentos que estão na identidade vibracional dela, armazenada na memória, lá no cérebro. Memória no cérebro, identidade vibracional, um campo de egrégora que forma uma áurea em toda você. E o que é a identidade vibracional? O que você consome aqui, ó. Aqui, que você está consumindo. Ai, peraí que eu vou no YouTube. A pessoa fica lá no YouTube. Não, cansei do YouTube, vou no Instagram. Ai, cansei, vou no Face. Quando você vê, você começou 7 da noite a rodar esse feed. Deu 2 da manhã, você está rodando. Então, o que você faz de ginástica alimenta seus sentimentos, seu cérebro, é tua identidade vibracional. Todos os envolvidos estão a serviço do sistema, todos os envolvidos, traidor, amante, todos, Silvia, todos estão a serviço. A mulher que é traída, ela vai dizer o quê?
Mãe, eu volto, mãe, fique calma. Eu vou só ali tentar me casar, mas eu vou voltar. Aí, em geral, ela volta, ou ela vai morar com a mãe, ou ela fica na solidão igual a mãe, mesmo cada um nos seus cantos. Então, ela está a serviço da dor da cena do inconsciente. A mulher traída, a amante e o traidor do mesmo jeito. O traidor, ele diz, bom, tudo que eu faço, se não der certo, minha mãe depois conserta, e aí ele vai com essa força, essa energia, conquistar várias mulheres, para ver se encontra uma que chega aos pés da mãe dele. Por isso que o traidor, ele tem o quê? Não, pode perguntar, converse com algum homem que traiu ou mulher, que ele vai dizer assim, nossa, aquela dali ela cozinha igual a minha mãe. Aí a outra, não, ela tem um jeitinho, é uma mulher que gosta de ir para a missa. Minha mãe que fazia isso. Então, ele vai buscar semelhança em várias mulheres que pareçam um pouquinho com a mãe dele. Como mãe é insubstituível, gente, para ele fica, ai, que alívio, nenhuma vai dar certo. Porque ele está casado com quem? Com a mamãe dele. Entenderam? Vamos correr, porque já são 10 para as 9. Deixa eu correr aqui. Então, essa é a primeira cena, a primeira camada da realidade do aqui e do agora. É até os 7 anos que você fez a promessa para sua mãe, a promessa para o seu pai. Você prometeu se vai morrer, se vai viver, se vai crescer, se vai parar. Seja lá o que você estiver vivendo aí na sua vida. Só digo uma coisa: as constelações curam. As constelações curam. Modificam. Eu sou a prova viva. Há 11 anos atrás, 11 anos, vocês não têm ideia quem era Elisângela. Mulher submissa, dependente. 11 não, gente, desculpa, 20 anos atrás. 10 anos é que eu sou consteladora. Há 20 anos atrás. Uma mulher dependente, codependente, submissa. Uma mulher que ganhava dinheiro, mas pegava todo o dinheiro e entregava. Eu tinha uma consciência de dor, porque eu queria entrar para a tristeza igual minha mãe, igualzinha a ela. Foi Bert Helling que me curou. Graças a Deus, eu estive 3 vezes com ele. As 3 vezes ele me chamou para o palco e me curou. Subi no palco. Bert Helling curou minha relação com minha mãe, com meu pai, e a relação do desejo de morte que eu tinha, de me findar. Hoje eu canto a música Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos, por ninguém eu vou morrer. Eu vou morrer na minha hora, porque é destino da gente. Mas hoje, depois da minha consciência, está ampla, criativa e em missão, porque eu estou em missão. Em missão, eu vou levar até o último segundo da minha vida. Se alguém tiver assim, Eli, me diga a última frase para eu poder curar minha relação com minha mãe, eu vou dizer. Porque para mim é uma cura estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Certo? Então, essa é a primeira camada, é cena real daquilo que você vive com seu pai, com sua mãe, e a promessa até os 7 anos de idade, acabou-se, só muda depois, terapêutico, processo terapêutico e autoconhecimento. Pá. As relações intrauterinas é tudo que você tem inconscientemente, aí realmente é só inconsciente, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, até os 7 anos de idade nós não temos consciência, a gente vai formar nossa consciência depois dos 7 anos, quando a gente forma o nosso self. A gente vive até os 7 anos, em especial muito bebê, a vida intrauterina a gente vive apenas com inconsciente. Só para vocês terem uma ideia, como isso é grande dentro da gente, né? A gente vive apenas com o inconsciente. Então, uma criança, ela é o quê?
A identidade vibracional de uma criança é o quê? Amor. Amor. Só amor. Ela só entende amor. A linguagem da criança é amor. Ela chora, porque quer mingau, quer o peito, tá com xixi, tá com cocô. Então, ela vai vivendo esse movimento. As cenas intrauterinas da nossa mãe também estão impregnadas, porque o que é a mãe? A mãe é o maior, a relação de maior vínculo que você tem aqui na face da Terra é com a sua mãe. A maior. Ela pode ter lhe dado você, colocado você lá no orfanato, no segundo dia de nascido. Ela pode ter feito um monte de coisa na parte humana dela. A parte divina da sua mãe, ela sustentou sua vida no ventre dela. Por algum motivo espiritual, ela disse, eu sustento. O pai pode ter dito, tira. Ela pode ter dito, não tira apoio da mãe, do pai. Todo mundo deu dinheiro para ela tirar. Aquele barulho todo humano, aquele teatro todo. E ela disse, ele fica. Ah, mas eu fiquei sabendo que minha mãe ia me abortar. Não abortou. Eu fiquei sabendo que minha mãe me botou, ia me botar naquelas rodas que tinha no convento antigamente, que botava a criança, girava e a criança era recebida por uma freira. Não botou. Você não sabe o que ela estava passando para ela ter tido esse pensamento, essa ideia. Eu vou tirar. Você não sabe. Então, fique na sua. Respeite. Foi mais forte para ela deixar você. Trazer você para a Terra. Foi mais forte. É um segundo de decisão. Mas ela deixou. Não me importa. Ela não queria que me ter. Foi só porque uma vez ela voltou com meu pai numa noitada e ela engravidou. Você estava pronto para chegar aqui, você aproveitou esse momento. Desde vitimismo, que você pediu para chegar. Chegou nessa ocasião. É maior a decisão de um ser humano chegar na Terra. É maior. É maior perante Deus, que coordena a vida. É maior do que a vida. A vida disse, vem, Elisângela, vem. Por cima de pau e pedra, mas Elisângela vem. Ela vem. Que a gente vai precisar dela aqui, então ela vem. Entenderam? Então, a vida intrauterina, sua mãe respirava, você respirava. Sua mãe comia, você comia. Você se tornou uma só carne com ela. É como diz sobre o casamento, né? Se tornará uma só carne com ele, com o marido. A relação do marido ainda é menos profunda do que a relação de uma mãe com o filho. Então, tudo que se viveu lá, você, que era puro amor, puro inconsciente e puro coração, porque o coração é o primeiro órgão a formar no útero materno, você sentiu tudo lá. Você pode ter sentido e gravado nessa memória. Nessa memória o quê, gente? Era cérebro. Ó, olha agora que o cérebro não guarda as memórias, ele só tem um dispositivo, um software que guarda as memórias. As memórias vêm de um campo sensorial. Você sentiu lá no útero o choro da sua mãe. Você sentiu ela sorrindo, ela acariciando a barriga. Não me importa agora a forma que você foi feito.
o campo da vida foi maior e disse, ele vai. Vai. Daquele jeitinho que foi, lá atrás da igreja, lá na hora que a mãe saiu, a menina aproveitou, foi para o banheiro com o namorado e surgiu você. Ou a pessoa casou, tudo nos padrões da sociedade, namorou, noivou, casou, e aí 2 anos depois teve o primeiro filho. É um destino. É um destino de um ser humano nascer programado e um destino nascer do acaso. Se estamos aqui num campo de evolução consciencial, cada um vai ter uma experiência. E é assim mesmo a vida adulta. Então, essa experiência intrauterina, ela vai estar lá. Ela também, a possibilidade dela curar dentro desse campo de terapia das constelações ou outras terapias que você se identificar, e dentro desse movimento de autoconhecimento. Eu mesma, eu trouxe uma memória do meu campo intrauterino que eu tive tanto medo de vir para o mundo que na hora do parto que minha mãe teve eu não queria vir, porque lá estava bom demais. E aí, uma das constelações que eu pedi para uma pessoa para fazer para mim, foi em grupo com pessoas, a menina que estava me representando teve uma sensação, sem ela conhecer minha história, uma sensação de não querer nascer. E aí, essa consteladora fez um parto, meio que um parto, dramatizou um parto, e aí ela me colocou para eu passar no meio das pernas de uma mulher lá, que estava com uma saia, e foi super difícil, gente. Eu senti isso no meu corpo, eu passava em meio daquelas pernas como se fosse mesmo o útero da minha mãe. Mas eu tirei, né, em termos de bioenergética, eu tirei aquela coisa que estava impregnada no meu corpo do medo de nascer. Eu não sabia, né, o que vi aqui. Minha mãe deve ter ficado muito triste, né, porque quando ela se separou, ela estava com 3 meses de gravidez minha, né? Então, ela deve ter passado uma raiva danada, né? E aí sobrou para mim, né? Mas é assim. Quem pede para vir para a Terra já sabe que vai entrar para a família, é sistêmica e vai pegar as coisas boas e as ruins da onde? Da cápsula da memória. Então, essa é a segunda camada intrauterina. Como é que a gente vai saber que a gente está com alguma questão lá, tal? É aquilo que vai travar a sua vida. Ah, minha vida não anda, meus projetos não andam, eu não tenho força para aquilo. Aquilo que está travando sua vida é o que você vai levar como foco de uma constelação, né? E aí, lá na constelação, o psicodrama da constelação vai trazer em que cena estava apresentando esse bloqueio que você está vivendo aqui agora. Estão em que, gente? Em alguma dessas cenas e dessas camadas. É por isso que nesse curso de formação em constelação familiar, eu trago para vocês essa teoria. Porque, como terapeuta, você vai estar sempre atento em que camada está o quê? A cena do teu paciente. Ele pode estar numa camada de muita dor, porque teve perrengue com a mãe, com o pai, com os irmãos. Então, ele está essa última camada, que é da vida real. Pode estar numa camada de cenas intrauterinas, ou ele pode estar numa camada de cenas, que é a segunda camada, de que, gente? Da consciência sistêmica familiar, que são o quê? 7 gerações. Então, o seu paciente, ele pode me trazer assim, eu acabei de postar agora um vídeo no meu YouTube, gente, depois vocês vão lá assistir. O vídeo, ele está com o nome assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa constelação foi demais, demais mesmo. Ele está com o nome assim, o vídeo. Dívidas. Onde começou no seu sistema familiar? Aí eu coloquei o outro título assim, suas dívidas não começaram em você. Essa constelação foi incrível, porque a menina meio que desenhou para mim a cena, ela foi construindo a cena e desenhando, né? Quando tem muitas dívidas, a gente sabe que tem o quê? Que tem assassinatos. Ou muito aborto, que é um assassinato, né? Independente das teorias
sociais que tem sobre aborto, que tem direito, beleza, né? Mas em termos sistêmicos, em termos de alma, a alma traz esse movimento de um aborto, quando é provocado, como um movimento de tirar a vida. É essa percepção que a alma tem, né? Só quem pode dizer sim e não para a vida é Deus, né? Então, o que é que acontece? Essa moça, ela tem dívidas de 300 mil reais. Uma mulher concursada, uma mulher bonita, uma mulher jovem, uma dívida de 300 mil. E aí, quando ela foi colocando os bonequinhos, como eu sei da teoria das constelações, e é por isso que aqui nesse curso vocês vão estudar comigo na comunidade dos livros de Bert Hellinger, a gente vai estudar os livros de Bert. Uma comunidade vitalícia, pode ficar até. Então, eu fiz uma pergunta a ela, a partir de uma cena que surgiu lá e da teoria que eu sei. Eu perguntei assim a ela, quem na sua família matou uma pessoa? Aí ela falou assim, a mãe da minha mãe mandou matar a amante do marido. Então, começou na avó. A avó mandou matar uma mulher. Aí veio outra coisa no sistema muito grave. O irmão, o tio-avô dela, por parte de mãe, suicidou-se. E mais para frente surgiu o pai dela abusou mulheres e foi preso. Então, como é que ela estava com o dinheiro dela? Vibrando, dizendo, deixa que eu pago. Em que cena ela estava? Na terceira camada. Cenas da consciência sistêmica familiar. A família criou dívidas transgeracionais. A avó matou uma mulher. É transgeracionais. A epigenética mostra que é passado geneticamente informações sobre as relações, sobre as emoções, sobre o que se viveu. Então, se a avó matou uma mulher, quem é que pode matar as pessoas? Ninguém. A vida, que é a mãe de todos nós, cruzou os braços e disse: tiraram minha filha. Ela chegou no sistema dessa minha paciente e fez assim, ó. Ou de casa. Quem é que pode pagar aqui pela vida da Maria, já que a vovó nunca foi presa? Só um minutinho, Silvia. Ou de casa, quem pode? Quem tiver um sentimento, um coração mais amoroso, mais fofinho, o sensível da família, o tchucu-tchucu da família, vai levantar a mão e dizer: eu pago, vida, oi, eu pago, por essa mulher que morreu, minha família deu um dano. Aí, o que é que essa minha paciente fez? Se estruturou na vida, trava a vida dela, porque ela não arruma caba nenhum para ficar com ela, nem tem dinheiro para sair, por quê? Porque ela sustenta 2 irmãs, a mãe, 3 cachorros e 2 gatos, e ela. Então, todo o dinheiro que ela ganha, ela paga para sustentar outras pessoas. Ela está no amor cego e emaranhado, se sacrificando pela mulher que a vovó matou, pelo tio-avô que suicidou-se, pelos abusos às mulheres que o pai fez. E ela, amorosamente, ela diz, eu pago. Eu deixo de viver minha vida para pagar. Como é que isso materializa na vida dela? Impulsos de compras 24 horas. Compra carro de 500 milhões, aluga de tantos milhões para morar, e vem impulsos e mais impulsos. Tudo sabotagem para ela viver
Um desejo do inconsciente de equilibrar o sistema e dizer para essa mulher que a avó matou: olha, eu estou pagando pelo que vovó fez, então vamos ficar quitte, né? Entenderam? É o que Berto chamou de amor cego emaranhado. Resolve ele. Ela vai se encher de dívida até a vida. Vai chegar aos 90 anos, não vai ter namorado ninguém. Não vai ter casa para morar. Vai ser perrengue. Até ela devolver, através de um amor que traz a luz à consciência, e dizer para essa mulher que foi morta pelo sistema dela, que recebeu um dano, para esse tio-avô que se matou e para essas mulheres que foram abusadas pelo papai dela. Eu reuni os três e fiz ela dizer: não fui eu. Eu sinto muito. Eu me desligo agora do sacrifício meu e do meu dinheiro, de pagar pela vida de vocês, pelos danos que o meu sistema causou. Eu sinto muito. Eli, mas essas mulheres não morreram, como é que vai escutar? Ela não está falando ao vento, não. Consciência não morre, é eterna. Por isso que algumas pessoas acreditam em outras vidas, porque é como se fosse uma consciência só, uma origem do que eu, Elisângela, fui, e agora essa consciência está se ampliando. Quando eu chego aqui agora, sou terapeuta, sou consteladora, e vou curando, e vou liberando de hábitos ruins, de álcool, de festinhas que não tem nada a ver, e cresce a minha consciência. Eu sou a mesma desde a minha origem. A consciência, o campo de energia consciencial é eterno. A física quântica mostra isso. Então, quando ela fala, mesmo essas pessoas tendo morrido, o campo consciencial dela vibra dentro de um campo de energia. Por quê? Porque tudo é energia, e a energia não morre, ele só se transforma. Só se transforma. Então, na hora que ela fala, o que é que a Bíblia diz? E o verbo se fez carne. Quando você fala, você materializa uma nova consciência. Quando você diz, eu sinto muito pelo dano que os meus familiares causaram a vocês. Você materializou. Você tirou do inconsciente. Você moveu suas águas. Você moveu as cenas paradas. A cena estava assim, as pessoas dentro dela, na memória, estática. Quando você começa a movimentar suas águas, as cenas começam a se mexer. E elas vão flutuando assim, Isso aqui são as cenas do seu cérebro. Elas fazem isso. Você, com um novo campo consciencial, você vai ficando flexível, você vai se tornando democrático, você vai se tornando amoroso, você vai aceitando o seu ser. Então, pessoas que trabalham muito o campo emocional, elas são leves, porque a energia dela é fluida dentro dela. Os artistas, por que eles são leves? Porque eles teatralizam muitos sentimentos. Ora, eles se fazem de vítima lá na novela e diz assim, esse homem é meu. E ora ela está lá como, mas eu quis fazer isso. Então, elas vão de um campo de sentimento a outro. Por isso que os artistas, eles são mais maleáveis, né? Então, deixa eu ver aqui o que a Silva falou. Cadê?
Eli, e quando temos acontecimentos desses fatos, como poder levar a luz para essa situação de endividamento? Esses campos de Esses campos de endividamento faz isso que eu estou dizendo, né? A pessoa primeiro precisa sentir e dizer, cara, eu estou com o mesmo de dívida. Ela primeiro precisa tomar consciência de que parece que tem um negócio errado. Aí, depois que ela toma consciência, que ela quer entender, ela vem, procura Elisângela, procura Elisângela Barbosa, e diz, Eli, eu estou com dúvida, eu quero entender por que eu só tenho dívida. Segundo passo. O terceiro passo é eu trazer a cena exata, por que está acontecendo a dívida, e ela, o quarto passo, através da frase de solução, ela se liberar desse campo. Tem gente que vive com dívida e, tipo assim, tá com a consciência assim, ó. Eu não tenho dinheiro para pagar, então que deixa ele lá, tô nem aí. Tem gente, eu tenho uma pessoa conhecida minha que foi na época da campanha que eu trabalhava aí com os políticos. Ele falou assim: tô nem aí, de 5 em 5 anos eu mudo meu carro. Eu disse: por que de 5 em 5 só? Ele disse: é porque de 5 em 5 meu nome limpa, os bancos me dá crédito, eu pego mesmo de dinheiro nos bancos, compro o meu carro e espero 5 anos para meu nome limpar. Esperto, né, gente? Teve uma ideia, ele teve um caminho. Ele vai pagar. Tudo que a gente faz, a gente paga. Se a gente não pagar, um descendente da gente paga. É dívida. Dívida mesmo. Entendeu, Silvia? Deixa eu ver aqui outra pessoa. Disse assim, massa, Silvia. Eli, se ela não pagar, quem vai pagar? Alguém do sistema. Como fica a lei do equilíbrio? Como o sistema dela vai compensar os demais sistemas? Se ela não pagar, vamos supor, a avó dessa moça não pagou, a mulher já está com 98 anos, está viva ainda, viu, gente? Está com 98 anos, não pagou pela morte da amante. Quem está pagando? Ainda sendo contemporânea da avó, quem está pagando? A neta, né? No esforço da gota serena de dizer, eu fico só sem namorado, ou então é quando ela arranja homem casado, e o meu dinheiro não sobra para nada, não dá para nada. Ele, eu não tenho dinheiro. Se uma amiga minha chamava, Maria, vamos para um barzinho tomar um vinho? Mulher, eu não tenho R$ 1 para ir para um bar. Para me inscrever na academia e tentar chegar às 6 da manhã, porque os empresários, os homens qualificados estão às 6 da manhã na academia, então às 10 horas não. Se você quer casar, vai para uma academia de 6 da manhã, ou você é homem ou você é mulher. Ela disse, eu não tenho dinheiro para entrar na academia, para criar oportunidades de ser vista. Então, quem é que está pagando pelo que a vovó fez? A neta. Eli, eu acho que a pergunta dela foi no sentido do seguinte: se a neta vira e enxerga isso e faz esse exercício e entrega, aí quem vai pagar? Porque continua tendo desequilíbrio, a não ser que ela olhe. Entendi. Foi assim, né, Luciana, essa pergunta? Quem vai pagar? Obrigada, Daniela. Foi isso mesmo, foi naquele sentido, né? Mas, quem vai pagar? A neta chegou e disse para a amante, para o tio suicida e para o pai que abusou. Disse, não fui eu. Se uma pessoa chegar e pedir reconciliação, a dívida acaba. O que é o campo das constelações quando eu trouxe a mulher que foi morta perante essa minha paciente? Quando ela olhou para essa mulher, vamos dar um nome a ela? Diga a ela que ela é Maria. Maria, não fui eu, Maria. Por favor, Maria, entenda. Me libere agora de estar acoplada à tua consciência.
Eu sinto muito, Maria, por esse destino. Gente, o campo da Maria vai sair de perto dessa mulher. Por quê? Olha a mágica dessa teoria. Porque Maria sabe que ela pagou pela uma atitude dela de ter sido amante. Eu tiro Maria de ser a vítima, mesmo ela tendo sofrido um dano tão grande, e coloco Maria como agente ativa da vida dela. E quem sabe, se pelas... Aí eu vou para a última camada das cenas, que são as constelações espirituais. Quem sabe se Maria, na outra vida não matou a avó dessa minha paciente? Quem vai saber? A gente não tem como saber. Por que será que a danada da Maria traiu uma mulher que ela não deu só a tapinha na cara dela e fez a bexiguenta correr e nunca mais se misturar com o marido dela, mas ela traiu uma mulher que matasse ela? Tem um mistério aí, não tem não? Dessa relação? Então, na hora que uma pessoa do sistema tem a consciência de dizer, eu lembro da Maria, peço a ela uma reconciliação, é como se fosse um tribunal. Por favor, Maria, vamos nos reconciliar aqui? Não fui eu. Entenda, Maria. Porque se nós estamos falando de campo vibracional consciencial, o campo da Maria, a puta da vida, porque morreu. E ainda não aceitou a própria morte. É por isso que quando eu trabalho com esses campos, que são cenas sistêmica familiar acopladas às cenas de outras vidas, qual é o exercício sistêmico que eu digo para o meu paciente? Vai numa igreja e acende uma vela. Quem daqui eu já mandei fazer isso? Você, né, Lu? Entenderam? Porque os mortos gostam de vela. De luz, para clarear a consciência. Eli, eu posso falar um detalhe quando eu estava fazendo o meu ritual? Pode, lembrando que está gravado, depois vai para o meu YouTube. Não vou entrar muito em detalhes. Quando eu fui acender as duas velas, né? As duas situações, teve uma que foi muito tranquila, fiz as orações e toda. Outra deu maior confusão. E você lembra para quem era a outra? Hã? Você lembra para quem estava destinada a outra? Sim. A outra estava destinada para uma pessoa que faleceu atropelada. Era mulher, tá. Ele não ficava aceso. Olha. Apagava. E quando eu tentava acender, teve uma hora que eu tentei acender, aí acendi e joguei o fósforo fora. Você acredita que o fósforo pegou fogo na lixeira? Eu saí no água. E aí eu fui conversando. Aí sabe o que eu fiz? Como eu tinha comprado outras simples, eu falei assim, olha, aí fui pedindo perdão, né, desculpa, fiz toda aquela fala, né, para libertar. Aí, pela dor, eu falei assim, eu vou acender uma vela para sua mãe. Aí botei do lado e aí a vela ficou acesa. Olha, você trouxe a mãe dela, né? Eu trouxe a mãe dela e acendi. E aí arrumou tudo, sabe? Deixa eu lhe dizer o que aconteceu comigo quando você saiu do meu consultório. Eu peguei um Uber, eu vou contar isso aqui porque peguei um Uber, eu fiz uma apometria com a Lu também, né? Fiz um campo apométrico. E aí eu peguei um Uber, aí o cara tinha uns papéis assim no banco, eu peguei os papéis e eu mostrei para o cara, ó, moço, tem uns papéis aqui. Aí ele pegou o papel e ficou. Mas esse povo pensa que eu não ando armado. E eu, poxa vida. Mas eu só trabalho armado. Ficou dizendo. Isso ele dizia sozinho, e eu vi que ele olhava e eu dando uma de sonsa. Porque trabalho tem que estar armada. A arma está sempre aqui, comigo. E aí eu puxei um assunto para mostrar uma amizade, né, tal.
E aí, quando eu ia descendo, quando ele parou no shopping, que eu fui fazer alguma coisa no shopping, aí ele abriu a porta, eu abri a porta e ele falou assim, Elisângela. Tá certo, Elisângela. Mas ele soletrou meu nome bem devagar. E eu falei para ele, Deus te abençoe. E aí eu saí. Então, assim, o movimento, né, que eu faço, em alguns movimentos da constelação, gente, eu saio dessas cenas que são mais pesadas, mais reais, e eu vou para um campo mesmo consciencial de outras consciências que ainda estão acopladas às consciências dos encarnados e que não aceitaram a morte. É desde sempre que eu cheguei a ser consteladora que eu faço uma ponte entre vivos e mortos. Não é espiritismo, não é, mas são campos de consciências ativos, porque são campos de energia. Se a gente quiser entender isso sem olhar para um campo religioso, a gente vai entender o quê? Que a memória sistêmica estava na Lua, vibrando o assassinato dessas pessoas. Então, no final, não é outra pessoa obsediando a gente, é a gente obsediando a gente mesmo através das memórias da família da gente. Entenderam? E aí a gente vai para um campo de luz mais fácil, né? Mais fácil. Porque foram tudo um sincronismo. Quando eu fui comprar as velas com muita pressa, só tinha duas, e uma era de Nossa Senhora das Graças, que é a que eu tenho devoção, já vinha com oração, eu fiz as orações, e a outra do Divino Espírito Santo, né? Então, assim, na hora eu fui tocada espiritualmente de que eu tinha recurso para acalmar a situação, né? Espiritualmente falando, né? Sim, que legal, muito bom. Muito bom você ter trazido a mãe dela, né? Uma vela para a mãe dela. Acalmou ela, entendeu? Que bom. Então, aqui eu já falei da última camada, que são memórias de outras vidas, né? Outras. Na verdade, nem de outras vidas, esse exemplo que eu dei aqui. É dessa vida mesmo, só que vocês não viveram no mesmo período, né? Provavelmente Lu está vivendo agora, e essa mulher que foi atropelada viveu em outro período e talvez você nem existisse, né? Ou se existisse, era bebezinha. Mas aí captou a consciência da família. Lembra da aula das consciências familiares? Aí capta essa consciência, né? Que é um campo de energia. A consciência, gente, é um campo de energia. Só que a gente faz musculação no cérebro e o cérebro fica com a memória, ó, bem legal, de várias coisas legais que a gente lê. Entendeu? Se você pensa assim, eu vou descansar um pouquinho, vou rolar meu feed, e pensa que não está absorvendo nada, ao contrário, você está absorvendo tudo, você está fazendo uma ginástica filha da mãe, rolando o feed sem fim, que não diz nada com nada, porque hoje quem ganha dinheiro no Instagram e no YouTube é quem faz só a dancinha, quem faz umas palhaçadas. Eu vejo a todo que era da Globo fazendo palhaçada, videozinho de palhaçada dentro do Instagram para poder ter Reels, para poder ter like e poder monetizar. Isso, para mim, é uma baixaria da bexiga, né? E essa última camada, que são cenas de outra vida, aí é o grande mistério, são as constelações silenciosas, que às vezes a gente não fala nada, às vezes é um campo só de energia, e aí vai liberando também tudo isso. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Eli, não, eu queria... acontece um acidente, que a pessoa falece, mas sem interesse, um acidente, né? A pessoa que ia dirigindo sofreu um acidente? Meu marido, aconteceu um caso com meu marido há 50 anos atrás. Sim. Ele foi cortar uma madeira e justamente essa madeira caiu em cima de uma pessoa e essa pessoa faleceu. Precisa abrir um campo de constelação, tá entendendo? Ou ele, ou algum descendente dele que sinta que a vida está bloqueada, que tenha dívidas, que o dinheiro não rende, alguma coisa assim. Teria que ser descendente, no caso, filhos, né? Porque mesmo que tenha sido sem querer,
mas alguém precisa materializar uma palavra dizendo para essa pessoa que morreu que sente muito. Então, é por isso que as orações, rezar a missa, né, de 7º dia, é por isso que essas coisas todas funcionam. Por quê? Porque mesmo tendo sido o acaso, um destino, a gente tem que ritualizar essa dor. Né? Não sabemos nem o nome dele, dessa pessoa. Sabe que é um homem. Sim, mas eu acredito que o esposo sabe, né? Alguma coisa, entende? O seu marido, né? Deve saber alguma coisa. De repente, vamos supor, dar uma cesta básica para a família, mandar uma ajuda. Isso tudo vai... Porque o que é que acontece com essas coisas assim, desses destinos? A família desse homem ficou sem ele para dar o sustento, né? Então, às vezes, eu tenho um paciente que ele aconteceu exatamente isso, Fran. Ele ia passando numa rua no final de semana, numa BR, que ia dessa cidade interior. E daí uma pessoa passou e ele matou. Atravessou a rua sem querer e ele passou. E ele mesmo, ele fugiu para não ser chacoalhado, porque interior as coisas é meio mais rápidas, ele fugiu, mas depois ele mandou uma pessoa rondar o interior, a pessoa morou por um tempo no interior para descobrir quem era a família e tudo mais, e ele ficou dando, por um período de 1 ano, assistência sem a família saber que era ele. Ele dava um jeito lá, não sei como é que ele fez, e aí a família recebia benefícios. Por quê? Porque o marido tinha morrido e a família tinha ficado no sufoco, porque era ele o provedor da casa. Então, isso meio que compensa a falta que aquele homem vai fazer. Não substitui, mas compensa. Certo. Obrigada. Tá, nada. Diga, Cristina, uma forma de reparação de um dano causado no Eu sistema. não sei, meu celular aqui desconfigurou, não acho nada. Eu não acho a mão, mas eu só queria, assim, elogiar, né? Eu queria dizer que essa aula, para mim, foi. Eu não sei se eu digo que foi a melhor, foi uma das melhores. Eu não sei se eu estou mais aberta, eu não sei se você está inspirado, ou as duas coisas. É, Mas, assim, você está de parabéns, assim, pela aula de hoje, assim. Veio a questão do aprender mesmo, sabe? uhum. Então, Eli, depois eu falo contigo no privado aí como é que Tá. tá, né? Então, Eu, eu estava um pouco sumida, mas é assim mesmo. Tá certo, minha querida. Olha, eu realmente eu estou mudada um pouco. Eu aceitei, eu me rendi ao medo que eu tinha do meu campo espiritual. Eu me rendi. Vai fazer mais ou menos 1 mês que eu negava que eu precisava aceitar uma coisa que eu vou trabalhar, que é com campos mais quânticos espirituais. E esse trabalho vai ser a partir das apometrias, né? Eu estou estudando apometria. Como eu sou muito ousada, então eu já fiz uma apometria na Lu, né? Então, assim, eu sei que eu já sei fazer, eu sei que eu já sei trazer esse campo e diluir essas consciências energéticas que estão acopladas às consciências dos encarnados. Eu já sei fazer e sei fazer de uma forma leve. Só que essa semana, há 1 mês atrás, eu me rendi. Bom, depois eu conto para vocês. Foi por uma coisa séria que aconteceu na minha vida e eu disse, não, isso daqui, ou eu vou me render ao campo espiritual para eles me darem mais dons, ou eu estou ferrada, ou meu corpo vai estraçalhar todinho por dentro. Então, eu precisei. E aí eu fiz um movimento, eu quero dar esse testemunho aqui, mas eu quero dizer que esse não é para ser seguido, porque foi certo para mim, porque eu procurei um médico e um nutricionista para fazer isso. Então, não significa dizer que vocês têm que fazer, né? O Jesus, ele viveu jejuns em alguns momentos, ele jejuou. E há 15 dias atrás, eu tive um chamado para fazer um jejum.
de mim mesma através de um sonho que eu tive. Tudo meu é revelado em sonho, gente. Então, eu tive um sonho, e dá para eu contar. Eu estava dormindo e eu vi nitidamente o meu mentor espiritual, não uma imagem, mas um homem muito grande, de uma energia muito linda. Ele pegou o meu baralho sistêmico, ele colocou 3, 4 cartas assim, e ele falou, eu escutei, a voz parecia que eu estava lá. Ele falou, Elisângela, você vai trabalhar assim com o baralho sistêmico. Ele fez 2 movimentos e encerrou a constelação. E eu disse, vai ser simples assim? Aí eu acordei. Porque eu queria que ele me dissesse uma coisa, mas eu acordei. E depois desse sonho, eu tive o desejo de fazer um jejum. E aí agora, já é a segunda-feira que eu jejum. Então, eu me acordo, tomo meus remédios para diabetes, e não como, só vou comer de 2 da tarde, como uma saladinha bem pouquinha, e depois lá para as 6 horas, 7 horas da noite, 8, dependendo, eu como um pouco mais, uns 3 ovos, 4 ovos. Gente, eu me senti totalmente livre, uma limpeza no meu corpo, uma sensação de purificação que foi surreal. Então, essa semana eu fiz isso de novo, e eu acho que está chegando, sabe, Maria Cristina, em mim, esse dom que eu tenho, que é o dom da palavra. No meu baralho tem o tucano, né? O tucano, ele é a comunicação. Então, eu estou me permitindo, e eu estou dizendo isso daqui gravando, eu estou me permitindo que o meu guia espiritual comunique o que eles querem falar para vocês através de mim. Por isso que está saindo melhor as minhas... Porque eu estou sem... Como diz, né, a palavra, eu estou sem vergonha e eu estou gesticulando, falando, estou teatralizando. A Elisângela está ficando mais solta, mais expressa, entendeu? Estou sem vergonha. Diga, Silvia. Lá vem mais uma técnica, que é a constelação apométrica. Segura a onda. Segura a onda, né, Silvia? A Lu foi a sorteada e a premiada, a primeira que eu fiz. Eu já fiz, né? Eu já fiz, mas tá ficando legal, tá ficando gostoso de viver isso. Certo, gente? Elisângela, então em breve você vai acrescentar mais essa matéria na nossa formação. Na formação, é isso. Vou acrescentar, se Deus quiser. Vamos ver. Gente, então, muito obrigada. Eu peço a vocês do curso que, na hora que eu postar esse vídeo lá no canal do YouTube, deixe um depoimento de como essa aula transformou seu coração, sua consciência. Esses depoimentos de vocês, esses likes, me ajudam a trazer mais movimentos online. E, para além disso, né, se você se inscreve no meu canal e aperta no sininho, você vai sempre receber uma notificação quando eu postar lá. Certo? Então, por exemplo, amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, e aí eu aguardo vocês lá para deixar uma mensagem belíssima que eu copio, colo e jogo no meu Instagram, no Eli Constelar, tá bom? Beijo, linda. Boa noite. Boa noite, meus Obrigada. amores. Deus Boa abençoe. noite.